Pai celestial, Criador dos céus e da terra, venho diante do teu trono de graça neste momento, com um coração sincero e necessitado. Como o salmista Davi, reconheço que tu és a minha luz em meio às trevas, que por vezes parecem me envolver completamente. Quando os dias se tornam pesados e cada passo parece exigir mais força do que possuo, lembro-me que tu és a fortaleza da minha vida, o refúgio seguro onde posso descansar e renovar minhas energias. Senhor, tu conheces profundamente as batalhas invisíveis que enfrento diariamente, aqueles ataques que vêm sem aviso, aquelas vozes de desânimo que sussurram quando estou sozinho, aquelas setas de medo que tentam perfurar minha confiança em ti. Como Davi declarou, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ajuda-me a fazer desta verdade não apenas um versículo que conheço, mas uma realidade que vivo a cada respiração. Pai amoroso, peço-te discernimento para identificar os ataques que não consigo ver com meus olhos naturais. Quantas vezes sou afligido por pensamentos de inadequação, por memórias dolorosas, por preocupações sobre o futuro, sem perceber que estas são estratégias do inimigo para me afastar da tua presença. Concede-me, Senhor, a sabedoria para reconhecer estas táticas e a força para resistir a elas, firmando-me na verdade da tua palavra. Deus Todo-Poderoso, quando os exércitos do medo acamparem ao meu redor, quando a ansiedade montar sua tenda no quintal da minha mente, quando as preocupações marcharem em formação contra a minha paz, que eu possa, como Davi, declarar com convicção: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se levante guerra contra mim, conservarei a minha confiança. Não porque sou forte em mim mesmo, mas porque confio na tua proteção soberana. Senhor Jesus, tu que venceste o mundo e todos os seus poderes, peço que me envolvas com tua presença protetora. Quando me sentir fragilizado pelos ataques que não consigo ver, lembra-me que tu já enfrentaste cada tentação, cada rejeição, cada dor, e saíste vitorioso. Que eu possa encontrar coragem no teu exemplo e força na tua vitória. Como tu mesmo disseste, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Espírito Santo, Consolador prometido, peço que ilumines os cantos escuros da minha alma onde o medo tenta se esconder. Revela-me as mentiras que tenho acreditado, as feridas que tenho ignorado, as fortalezas que tenho permitido serem construídas em minha mente. E enquanto revelas, cura, restaura, renova, que tua luz dissipe toda a escuridão e tua verdade desfaça toda a mentira. Pai de misericórdia, peço proteção especial para minha mente, pois sei que muitas batalhas começam ali. Quando pensamentos de derrota, comparação, ressentimento ou desespero tentarem dominar meu pensar, ajuda-me a levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Que eu possa guardar meu coração com toda a diligência, sabendo que dele procedem as fontes da vida. Deus fiel, em momentos quando me sinto cercado por problemas que parecem não ter solução, contas que se acumulam, relacionamentos que se complicam, saúde que se fragiliza, sonhos que parecem morrer, ajuda-me a lembrar do testemunho de Davi. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Que esta esperança seja uma âncora para minha alma, firme e segura, mesmo quando as tempestades da vida parecem querer me arrastar. Senhor, como Davi pediu, peço também, ensina-me o teu caminho e guia-me pela vereda plana. Quando os ataques invisíveis tentarem me desviar, quando as distrações do mundo procurarem me confundir, mantém meus olhos fixos em ti, o autor e consumador da minha fé. Que eu possa seguir teus passos com confiança, mesmo quando o caminho parecer incerto. Pai eterno, peço que fortaleças meu espírito para os dias difíceis. Como Davi exortou a si mesmo, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Concede-me paciência nas provações, perseverança nas dificuldades e uma fé inabalável que não depende de circunstâncias favoráveis, mas da tua imutável fidelidade. Senhor Deus,
Enquanto prossigo nesta oração, reconheço que muitas vezes os ataques mais devastadores são aqueles que vêm disfarçados de verdades parciais ou distorcidas. Como o inimigo tentou com Jesus no deserto, usando até mesmo as Escrituras, fora de contexto, assim também enfrento batalhas onde a mentira se veste com roupas de verdade. Peço-te, Pai, que aguçes meu discernimento espiritual para que eu possa distinguir a verdade da falsidade, mesmo quando a diferença pareça sutil. Deus de toda sabedoria, quando minha mente for atacada por pensamentos de condenação, lembra-me que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando o acusador vier com lembranças de falhas passadas, erros cometidos e oportunidades perdidas, ajuda-me a responder como tu responderias. Está escrito. Está escrito que tu lanças meus pecados nas profundezas do mar. Está escrito que tu me purificaste de toda a iniquidade. Está escrito que sou nova criatura em Cristo Jesus. Pai Celestial, peço proteção contra os ataques que vêm através de palavras proferidas por outros. Palavras têm poder, poder para edificar e poder para destruir. Quando enfrentar críticas injustas, rejeição dolorosa ou julgamentos precipitados, concede-me a graça de não absorver estas palavras como verdades sobre minha identidade. Que eu possa lembrar que minha identidade está firmada não no que outros dizem sobre mim, mas no que tu declaras sobre mim em tua palavra. Senhor Jesus, tu que foste desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, compreende perfeitamente a dor de ser mal interpretado, caluniado e abandonado. Quando eu passar por experiências semelhantes, quando sentir o peso da solidão que acompanha a rejeição, que eu possa encontrar consolo em saber que tu trilhaste este caminho antes de mim e estás comigo em cada passo doloroso. Espírito Santo, peço tua intervenção divina nos momentos em que os ataques vierem através de circunstâncias adversas, portas que se fecham inexplicavelmente, oportunidades que desaparecem no último momento, planos cuidadosamente elaborados que desmoronam, sem aviso. Nestes momentos de confusão e desapontamento, sussurra ao meu coração que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ajuda-me a confiar no plano maior que não posso ver. Deus soberano, peço proteção contra os ataques, que vêm disfarçados de preocupações legítimas. Quantas vezes o inimigo usa meu próprio senso de responsabilidade para me sobrecarregar com ansiedades desnecessárias. Ajuda-me a discernir entre preocupação produtiva e ansiedade paralisante. Ensina-me a não andar ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, apresentar meus pedidos a ti, confiando que tua paz, que excede todo entendimento, guardará meu coração e minha mente. Pai de toda consolação, peço tua intervenção especial quando os ataques vierem através de memórias dolorosas do passado. Aqueles momentos de trauma que ficaram gravados profundamente em minha alma, aquelas palavras cruéis que ainda ecoam em meus ouvidos, aquelas rejeições que moldaram como vejo a mim mesmo, toca estas feridas com teu poder curador. Onde há cicatrizes de dor, derrama teu óleo de alegria. Onde há memórias de vergonha, estabelece tua verdade libertadora. Senhor, peço proteção contra os ataques que vêm através de comparações destrutivas. Em um mundo que constantemente nos convida a nos medir contra os outros, suas conquistas, posses, aparência, talentos, ajuda-me a lembrar que fui feito de modo especial e admirável. Que eu possa celebrar a pessoa única que criaste em mim, sem sentir necessidade de competir ou me comparar com outros. Liberta-me da tirania das expectativas irreais e da busca por aprovação humana. Deus de toda graça, peço tua proteção quando os ataques vierem disfarçados de pensamentos de desistência. Quando o caminho parecer longo demais, a batalha árdua demais, o fardo pesado demais, renova minhas forças como as da águia. Quando o inimigo sussurrar, desista, que eu possa ouvir tua voz mais claramente dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha destra fiel. Pai eterno,
Peço proteção contra os ataques que vêm através do desânimo espiritual, aqueles períodos em que os céus parecem de bronze, quando minhas orações parecem não passar do teto, quando tua presença parece distante. Nestes vales de sombra e morte, ajuda-me a continuar caminhando pela fé e não pela vista, confiando que tu estás trabalhando mesmo quando não posso perceber. Como Davi, que eu possa dizer: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Senhor Jesus, tu que enfrentaste a tentação no deserto após 40 dias de jejum, compreende os momentos de vulnerabilidade física e emocional que enfrentamos. Peço tua proteção especial para os tempos em que estou cansado, doente, faminto ou emocionalmente fragilizado. Momentos em que o inimigo frequentemente intensifica seus ataques. Nestes períodos de fraqueza, que tua força se aperfeiçoe em mim e que tua graça seja suficiente para cada necessidade. Espírito Santo, tu que habitas em mim, peço que me alertes quando estiver prestes a entrar em territórios perigosos, situações, relacionamentos ou hábitos que podem me expor a ataques desnecessários. Concede-me a sabedoria para estabelecer limites saudáveis e a coragem para me afastar de influências que possam comprometer minha caminhada contigo. Como está escrito, o prudente vê o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Deus de paz, peço que em meio aos ataques que não posso ver, tu me concedas a paz que excede todo entendimento. Que esta paz não seja apenas um sentimento passageiro, mas uma fortaleza interior que permanece inabalável, mesmo quando as circunstâncias ao meu redor estão em tumulto. Como Jesus dormiu tranquilamente durante a tempestade, que eu possa encontrar descanso em ti mesmo nos momentos mais turbulentos da vida. Pai de infinita sabedoria, peço discernimento para reconhecer quando os ataques vêm através de distrações, aparentemente inofensivas, aquelas pequenas raposas que estragam as vinhas, aqueles compromissos que gradualmente consomem meu tempo de comunhão contigo, aquelas preocupações mundanas que lentamente deslocam minha atenção das coisas eternas. Ajuda-me a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, confiando que tudo mais será acrescentado no tempo certo. Senhor Todo-Poderoso, enquanto continuo a elevar meu coração em petição, reconheço que muitos dos ataques mais sutis vêm através dos pensamentos de insuficiência que frequentemente me assaltam. Aquela voz persistente que sussurra: você não é suficiente, não é inteligente o bastante, não é talentoso o bastante, não é espiritual o bastante. Pai, peço que me ajudes a identificar estas mentiras e a combatê-las com a verdade da tua palavra. Lembra-me que em Cristo sou completo, que tua graça é suficiente para mim e que tu não me chamas para ser perfeito, mas para ser fiel. Deus de toda a provisão, peço proteção contra os ataques que vêm disfarçados de preocupações financeiras. Em tempos de instabilidade econômica, quando as contas se acumulam e os recursos parecem escassos, o inimigo tenta plantar sementes de ansiedade e desconfiança em meu coração. Ajuda-me a lembrar da tua promessa de suprir todas as minhas necessidades segundo as tuas riquezas em glória. Como tu cuidas dos lírios do campo e das aves do céu, sei que cuidarás de mim com amor ainda maior. Pai Celestial, peço tua intervenção quando os ataques vierem através de relacionamentos difíceis. Aquelas pessoas que parecem designadas a testar minha paciência, provocar minha ira ou ferir meu coração. Quando enfrentar conflitos, mal-entendidos ou traições, concede-me a graça de responder como Jesus responderia, com amor que não mantém registros de erros, com perdão que liberta tanto a mim quanto ao ofensor, com sabedoria que busca a reconciliação sempre que possível. Senhor Jesus, tu que oraste pelos que te crucificavam, peço tua ajuda para os momentos em que os ataques vierem através de inimizades declaradas, pessoas que ativamente se opõem a mim, criticam minhas escolhas ou tentam prejudicar minha reputação. Nestes momentos difíceis, livra-me tanto do desejo de vingança quanto da tentação de retribuir mal com mal. Ensina-me a amar meus inimigos e orar pelos que me perseguem, confiando que a justiça final pertence a ti.
Espírito Santo, peço tua orientação quando os ataques vierem através de dúvidas sobre minha fé. Aqueles momentos de questionamento profundo, quando as certezas parecem desvanecer e as perguntas parecem não ter respostas. Lembra-me que a dúvida honesta não é inimiga da fé verdadeira, mas muitas vezes o caminho para uma fé mais madura e autêntica. Como o pai que trouxe seu filho a Jesus, ajuda-me a orar com sinceridade. Creio, ajuda-me na minha falta de fé. Deus de toda esperança, peço tua intervenção quando os ataques vierem através do desespero. Aqueles momentos sombrios quando o futuro parece vazio de possibilidades, quando os sonhos parecem morrer, quando as orações parecem não ter resposta. Nestes vales profundos, sê tu minha luz, minha âncora, minha esperança. Como Davi, que eu possa encorajar minha própria alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Salvador da minha face e Deus meu. Pai de toda consolação, peço tua presença especial quando os ataques vierem através de perdas significativas, a morte de um ente querido, o fim de um relacionamento importante, a perda de um emprego ou ministério que dava significado à minha vida. Nestas estações de luto, quando o coração está quebrantado e as lágrimas são frequentes, envolve-me com teu amor que cura. Lembra-me que tu estás perto dos quebrantados de coração e que, embora o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Senhor Jesus, tu que enfrentaste a tentação de usar teu poder para teus próprios fins, peço tua sabedoria quando os ataques vierem através de oportunidades sedutoras, aquelas situações que prometem sucesso, reconhecimento ou prazer imediato, mas que exigiriam comprometer meus valores ou desviar-me do caminho que tu traçaste para mim. Nestes momentos de escolha, fortalece minha determinação de buscar primeiro o teu reino, confiando que tudo mais será acrescentado no tempo certo. Espírito Santo, peço teu discernimento quando os ataques vierem através de falsos ensinos, aquelas doutrinas que soam plausíveis e atraentes, mas que sutilmente distorcem a verdade do Evangelho. Em um tempo de tanta informação e tantas vozes competindo por atenção, ajuda-me a provar os espíritos e a permanecer firmemente ancorado na verdade revelada nas Escrituras. Que eu tenha, como os bereanos, a diligência de examinar tudo à luz da tua palavra. Deus de toda a sabedoria, peço tua orientação quando os ataques vierem através de decisões difíceis, aqueles momentos de encruzilhada, quando o caminho a seguir não está claro, quando cada opção parece ter seus próprios riscos e benefícios, quando o medo de fazer a escolha errada paralisa. Nestes momentos de incerteza, que eu possa ouvir tua voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Concede-me a paz de saber que, mesmo quando erro, tua graça é suficiente para redirecionar meus passos. Pai eterno, peço tua proteção quando os ataques vierem através do desânimo ministerial, aqueles períodos quando o serviço parece infrutífero, quando os esforços parecem desperdiçados, quando o impacto parece mínimo. Quando a tentação de desistir for forte, lembra-me que tu avalias a fidelidade, não o sucesso visível, e que a verdadeira grandeza no teu reino é medida pela servitude, não pelo reconhecimento. Como Paulo, ajuda-me a não me cansar de fazer o bem, pois a seu tempo colherei, se não desanimar. Senhor Jesus, tu que resististe à tentação de ganhar o mundo pelos caminhos fáceis que o inimigo ofereceu, peço tua força quando os ataques vierem através de atalhos tentadores, aquelas oportunidades de alcançar objetivos legítimos por meios questionáveis, de crescer rapidamente sem o processo de amadurecimento, de colher sem semear. Nestes momentos de tentação, fortalece minha determinação de seguir o caminho estreito da integridade, confiando que teus caminhos, embora frequentemente mais lentos e difíceis, sempre levam à vida abundante que prometeste. Espírito Santo, peço tua intervenção quando os ataques vierem através do orgulho espiritual, aquela satisfação sutil com meu próprio crescimento, aquela tendência de comparar-me favoravelmente com outros, aquela propensão a julgar os que parecem menos maduros na fé. Nestes momentos perigosos, lembra-me que
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Cultiva em mim um espírito de genuína humildade que reconhece que tudo o que tenho e sou é resultado da tua graça, não de meu próprio mérito. Deus de toda a verdade, peço tua luz quando os ataques vierem através de auto-engano. Aquela capacidade impressionante que temos de justificar nossas próprias falhas, de racionalizar nossos pecados, de nos cegar para nossas inconsistências. Como Davi orou, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Dá-me coragem para enfrentar a verdade sobre mim mesmo, por mais desconfortável que seja. Pai de infinita paciência, peço tua graça quando os ataques vierem através do desânimo com o meu próprio progresso espiritual. Aqueles momentos, quando pareço cair nos mesmos padrões de pecado, quando as mudanças parecem vir tão lentamente, quando a santificação parece um objetivo inalcançável. Nestes momentos de frustração comigo mesmo, lembra-me que tu começaste uma boa obra em mim e a completarás até o dia de Cristo Jesus. Ajuda-me a celebrar pequenos progressos e a confiar no teu processo de transformação que continua ao longo da vida. Senhor Deus, enquanto prossigo nesta oração de petição, reconheço que muitos ataques vêm através do cansaço físico e emocional. Aqueles períodos de exaustão quando as reservas estão baixas e as defesas enfraquecidas. Como Elias, após sua vitória no Monte Carmelo, às vezes me encontro vulnerável sob a junipereira, desejando simplesmente desistir. Nestes momentos de fragilidade, peço que me concedas, como fizeste com teu profeta, o descanso necessário, o alimento fortalecedor e, acima de tudo, o suave sussurro da tua presença que renova minhas forças e restaura minha perspectiva. Pai Celestial, peço tua proteção quando os ataques vierem através de distrações tecnológicas. Este mundo constantemente conectado, que fragmenta minha atenção, interrompe minha quietude e frequentemente me afasta da tua presença. Em uma era de notificações, incessantes feeds infinitos de informação e estímulos constantes, ajuda-me a criar espaços sagrados de silêncio e solitude onde posso ouvir tua voz sem interferência. Ensina-me a usar a tecnologia como ferramenta, não como mestre, mantendo-a em seu devido lugar. Senhor Jesus, tu que enfrentaste a tentação de buscar afirmação através de demonstrações espetaculares de poder, peço tua sabedoria quando os ataques vierem através da busca por validação externa, aquela necessidade insaciável de aprovação, aquela dependência da opinião alheia, aquela tendência de medir meu valor pelos aplausos que recebo. Liberta-me da prisão da opinião pública e ajuda-me a encontrar minha identidade e segurança unicamente em quem sou em ti, não no que outros pensam de mim. Espírito Santo, peço teu discernimento quando os ataques vierem através de falsos sentimentos de culpa, aquelas acusações persistentes por pecados já confessados e perdoados, aquela voz condenatória que continua a me lembrar de falhas passadas. Ajuda-me a distinguir entre a convicção saudável que vem de ti e leva ao arrependimento, e a condenação destrutiva que vem do inimigo e leva ao desespero. Lembra-me que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, e que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Deus de toda esperança, peço tua intervenção quando os ataques vierem através do desalento com a injustiça do mundo, aqueles momentos quando a maldade parece triunfar, quando os inocentes sofrem, quando a corrupção prospera e a verdade parece ser pisoteada. Nestes tempos de desânimo cívico e social, renova minha convicção de que teu reino está avançando como fermento na massa, muitas vezes de maneiras invisíveis, mas poderosas. Dá-me olhos para ver tua obra de redenção em meio ao caos aparente. Pai, de toda consolação, peço tua presença especial quando os ataques vierem através de crises de saúde, aqueles diagnósticos inesperados, aquelas dores persistentes, aquelas limitações físicas que alteram o curso da vida. Nas salas de espera dos hospitais, nos quartos de recuperação,
Nos momentos de incerteza médica, sê tu meu médico divino, trazendo cura quando for tua vontade e sempre trazendo paz que transcende o entendimento. Lembra-me que mesmo quando o corpo falha, o espírito pode ser renovado dia após dia. Senhor Jesus, tu que choraste junto ao túmulo de Lázaro, peço teu conforto quando os ataques vierem através do luto profundo, aquela dor aguda da separação, aquele vazio deixado pela ausência de alguém amado, aquelas primeiras datas especiais sem a presença física de quem partiu. Nestes vales de sombra, sê tu meu pastor, guiando-me gentilmente através da escuridão até encontrar novamente a luz. Ajuda-me a chorar com esperança, sabendo que a morte não tem a última palavra para aqueles que estão em ti. Espírito Santo, peço tua orientação quando os ataques vierem através de confusão vocacional, aqueles períodos de questionamento sobre meu propósito, aquelas dúvidas sobre estar no lugar certo, aquela sensação inquietante de que talvez eu esteja perdendo meu verdadeiro chamado. Em tempos de incerteza profissional ou ministerial, ilumina meu caminho passo a passo, abrindo e fechando portas conforme tua perfeita vontade. Ajuda-me a confiar que tu podes usar-me significativamente onde quer que eu esteja, enquanto busco fielmente tua direção. Deus de toda sabedoria, peço tua intervenção quando os ataques vierem através de conflitos familiares. Aquelas tensões com cônjuges, filhos, pais ou irmãos que drenam a energia emocional e criam um ambiente de hostilidade onde deveria haver amor e aceitação. Nestes relacionamentos complexos e profundos, concede-me a humildade para reconhecer minha parte nos problemas, a coragem para buscar e oferecer perdão e a sabedoria para estabelecer limites saudáveis quando necessário. Restaura o que está quebrado e fortalece o que permanece. Pai eterno, peço tua proteção quando os ataques vierem através de preocupações com o futuro, aquela ansiedade sobre o que está por vir, aquele medo do desconhecido, aquela tendência de imaginar os piores cenários possíveis. Quando minha mente viajar para territórios de preocupação, gentilmente traga-me de volta ao presente, ao único momento em que posso realmente experimentar tua presença e paz. Ensina-me a confiar no amanhã sem tentar controlá-lo, sabendo que tu já estás lá, preparando o caminho diante de mim. Senhor Jesus, tu que resististe à tentação de usar atalhos para cumprir tua missão, peço tua força quando os ataques vierem através da impaciência, aquela urgência de ver resultados imediatos, aquela frustração com processos lentos de crescimento e mudança, aquela tentação de forçar desfechos em vez de esperar o tempo perfeito de Deus. Cultiva em mim o fruto da paciência, lembrando-me que o reino frequentemente avança no ritmo da semente que cresce silenciosamente, não no ritmo frenético que nossa cultura valoriza. Espírito Santo, peço teu discernimento quando os ataques vierem através de oportunidades boas que podem me desviar do melhor, aquelas atividades, compromissos e relacionamentos que não são errados em si mesmos, mas que podem diluir meu foco e drenar energia de minha verdadeira vocação. Ajuda-me a distinguir entre o essencial e o meramente importante, entre o central e o periférico. Dá-me coragem para dizer não ao bom para que eu possa dizer sim ao melhor que tu tens para mim. Deus de toda a verdade, peço tua luz quando os ataques vierem através da mundanidade sutil, aquela absorção gradual dos valores da cultura ao meu redor, aquela erosão lenta de convicções antes firmes, aquele compromisso quase imperceptível com padrões que não refletem teu caráter. Como a rã na água que esquenta lentamente, posso não perceber o perigo até que seja tarde demais. Desperta minha consciência para estas influências sutis e renova minha mente para que eu possa discernir tua boa, agradável e perfeita vontade. Pai de infinita graça, peço tua intervenção quando os ataques vierem através do perfeccionismo, aquela exigência implacável de desempenho impecável, aquela incapacidade de celebrar progressos parciais, aquela tendência de me definir pelos meus fracassos em vez de pela tua graça. Liberta-me desta prisão autoimposta e ensina-me a viver na liberdade para a qual Cristo me libertou. Ajuda-me a abraçar minha humanidade com todas as suas limitações,
confiando que tua força se aperfeiçoa em minha fraqueza. Senhor, enquanto concluo este bloco de petição, reconheço minha completa dependência de Ti para discernir e resistir aos ataques que não posso ver. Como Davi, declaro: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Esta é minha confiança inabalável. Não estou lutando sozinho. Tu, o vencedor de toda a batalha, estás ao meu lado, à minha frente e ao meu redor, garantindo que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Em Teu nome poderoso, eu oro. Amém. Desperte seu potencial espiritual. Você está pronto para transformar sua vida de oração? Após meditar sobre os blocos de oração que compartilhamos, chegou o momento de colocar em prática este poder transformador em sua própria vida. O que você receberá? Proteção espiritual renovada contra ataques invisíveis, discernimento aprimorado para identificar estratégias do inimigo, paz interior profunda, mesmo em meio às tempestades da vida. Confiança fortalecida na fidelidade de Deus. Como começar agora? Reserve 15 minutos diários para oração intencional. Escolha um dos blocos que mais ressoou com sua situação atual. Personalize as palavras para refletir suas próprias batalhas. Declare em voz alta as verdades contidas nestas orações. Anote os resultados em um diário de oração. Seu desafio: de 21 dias. Comprometa-se a orar diariamente por 21 dias consecutivos, usando estes modelos como guia. Estudos mostram que são necessários 21 dias para formar um novo hábito. Imagine como sua vida espiritual estará transformada após 3 semanas de oração intencional e poderosa. Não faça esta jornada sozinho. Compartilhe estas orações com amigos e familiares. Forme um grupo de oração para apoio mútuo. Testemunhe as transformações que ocorrerão em sua comunidade. Comece hoje. Não espere até amanhã. Espera. Pelo Senhor tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27:14. Batalha espiritual é real, mas a vitória já está garantida. Dê o primeiro passo agora. Pai nosso que estás nos céus, reconhecemos tua paternidade divina e tua transcendência celestial. Santificado seja o teu nome, que teu nome seja honrado, reverenciado e exaltado em toda a terra. Venha o teu reino, que teu governo de amor, justiça e paz se estabeleça plenamente. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que teus propósitos perfeitos se realizem em nossas vidas como já são no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, suprindo nossas necessidades diárias. Confiamos em tua provisão constante. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Concede-nos teu perdão enquanto também perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação. Protege-nos dos ataques do maligno e das armadilhas em nosso caminho. Mas livra-nos do mal. Liberta-nos de toda influência maligna e de todo o mal que nos cerca. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Reconhecemos tua soberania absoluta, teu poder ilimitado e tua glória eterna. Amém. Assim seja, conforme tua vontade perfeita. Pai Celestial, chegamos ao fim desta jornada de oração com corações transbordando de gratidão. Agradecemos por tua presença constante, por teu ouvido atento e por teu amor inesgotável que nos sustenta em cada momento. Senhor Jesus, reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Cada palavra de oração que pronunciamos, cada insight que recebemos, cada fortalecimento espiritual que experimentamos, tudo vem de ti, fonte de toda graça e verdade. Não nos gloriamos em nossa disciplina ou eloquência, mas unicamente na cruz onde nossa vitória foi assegurada. Espírito Santo, nosso Consolador e Guia, agradecemos por tua obra silenciosa e poderosa em nossos corações. Tu transformas nossas orações balbuciantes em petições perfeitas diante do trono da graça. Tu nos revelas as estratégias do inimigo e nos capacitas a permanecer firmes, mesmo quando nossas forças se esgotam. Deus Trino, consagramos a Ti os frutos desta jornada de oração. Que as sementes plantadas em nossos corações
produzam uma colheita abundante de fé renovada, esperança inabalável e amor sacrificial. Que as verdades que absorvemos não permaneçam apenas como conceitos intelectuais, mas se transformem em realidades vividas que moldam nosso caráter e direcionam nossas escolhas. Senhor, ao encerrarmos este tempo especial, não estamos encerrando nossa comunicação contigo. Pelo contrário, que este seja apenas um capítulo em um diálogo contínuo e crescente. Ajuda-nos a cultivar uma vida de oração que transcenda momentos isolados e se torne o próprio ritmo de nossa existência, o pulsar constante de corações sintonizados com o teu. Abençoa cada pessoa que participou desta jornada. Onde há feridas, traze cura. Onde há confusão, traze clareza. Onde há desânimo, renova a esperança. Onde há cativeiro, proclama libertação. Onde há estagnação espiritual, desperta novo fervor. Que tua face resplandeça sobre nós. Que tua graça nos envolva. Que tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. E agora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.